3 e vai. E aí, pessoal, beleza? A gente é da turma de Engenharia Elétrica e, a pedido do professor Rogério Mataruga, a gente vai estar explicando algumas questões aí que ele passou pra gente. A gente vai estar falando sobre 4 perguntinhas para vocês aí, tá? Meu nome é Eike, como está aparecendo no slide, e eu tô com o meu parceiro Pablo. A gente é o integrante que vai estar explicando essas 4 perguntas. Tem a questão de número 2, 7, 12 e 17. E eu vou estar explicando a 2, 4 e 12. A 17 vai ficar por conta do Pablo. A questão de número 2. Em um sistema, uma corrente de 6 mA passa por um resistor de 40 MΩ. Qual é a queda de tensão sobre o resistor? Essa pergunta dá para a gente a corrente elétrica, que seria os 6 mA, e a resistência, que é 40 MΩ. A ohms é a letra, vem da letra grega, que é a unidade de medida de resistência elétrica. E ampere é da corrente elétrica. Eles estão só em unidade diferente. O 6 está em miliampere, que seria 6 vezes 10 elevado a menos 3. E o 40 megaohms, ele está em mega, que seria 40 vezes 10 elevado à sexta potência. Então a gente tem que se atentar nesses valores aí para não errar no cálculo. Esse é um cálculo bem simples, utilizando a primeira lei de Ohms. Como vocês podem ver aí na tela, tem a tensão elétrica, que é utilizada pela letra V, a corrente elétrica, que é o I, e a resistência, que é o R. Só substituindo esses valores que foram passados no enunciado, isolando a tensão elétrica, que é o que a gente quer saber, que é a queda de tensão em cima desse resistor, a gente tem a corrente de 6 mA multiplicado por 40 megaohms. Colocando na calculadora para facilitar esse cálculo, não esquecendo de colocar 6 vezes 10 elevado a menos 3, que seria o miliampere, e o 40 vezes 10 elevado a sexta, que é o megaohms, a gente tem um resultado aí de 240 kV. O que seria esse quilovolt? Seria 240 vezes 10 elevado à terceira potência, que daria 240 mil volts. Explicando. Para facilitar o entendimento dessa questão, a gente colocaria em um sistema de transmissão, que tem uma corrente elevada e tem uma resistência elevada por conta da distância dos cabos. Então, a gente, para ter uma ideia, a gente colocaria nesse tipo de exemplo. A questão de número 7 seria: qual é a potência entregue por uma bateria de 12 volts se a corrente escoada é de 40 amperes? A gente tem a tensão elétrica, que é o 12 volts, e a corrente elétrica, que é 40 amperes. Vocês podem ver que aí a unidade de medida já está correta. 12 volts e 40 amperes. Para vocês terem um entendimento do que vai ser explicado, a gente poderia colocar um exemplo da bateria de carro ou de uma moto, mas é mais usual o carro por ter uma corrente maior. Uma bateria de 12 volts, que é o que a gente utilizado num carro, e a capacidade dela é de 40 amperes, então ela suporta até 40 amperes. A gente vai usar a lei da potência agora. Como vocês podem ver, a letra P significa a potência, que é dada em watts, a corrente elétrica, que é dada em I, e a tensão, que é dada em V. Isso é a corrente, e a tensão é o mesmo que o exercício anterior, só mudou a potência. Substituindo só o que foi dado enunciado, e ele quer saber a potência elétrica entregue, a gente é só isolar o P, que já é a situação que estava, e trocar as letras. 40 amperes multiplicado por 12 volts. Jogando esse cálculo na calculadora, ou se você preferir fazer à mão, para ter um entendimento melhor, a gente chega a um resultado de 480 watts. Então, esse circuito, essa bateria, suporta até 480 watts de carga nela. No caso, a gente aí veria a iluminação do carro, o sistema eletrônico, o que tiver ali
consumindo da bateria, a gente coloca nesse cálculo para ter mais ou menos a base de quantos a bateria vai puxar da bateria, vai consumir da bateria. Então, a bateria suportaria até 480 watts. Se você não tiver noção desses equipamentos, tem um multímetro, que a gente consegue medir a corrente que ele está sendo puxada, ou por forma de cálculo, que é o que a gente está fazendo. Então, passando para a questão de número 12, uma calculadora que usa uma bateria de 3 volts consome 0,4 miliwatts quando em pleno funcionamento. Qual a corrente drenada pela calculadora? Vocês podem ver que no enunciado dá a tensão elétrica, que é o 3 volts, e consome 0,4 miliwatts. Vocês têm que se atentar nesse miliwatts novamente. A gente tem que igualar com o 3 volts, ou passar os 3 volts para milivolts, para o resultado 100 mili, ou vocês passar os 0,4 miliwatts para 0,04 watts, no caso, né? Perdão, 0,004, que seria 0,4 vezes 10 a menos 3. Aí vocês igualaria as duas questões e chegaria no resultado naquele que você igualou. Qual a corrente drenada pela essa calculadora? A gente utiliza a lei da potência, já visto que foi dada a potência elétrica e a tensão. Então, fazendo uma simples cálculo de matemática básica, a gente isola a corrente elétrica e coloca a potência dividido pela tensão. Substituindo os valores, a gente tem a corrente igual a 0,4 miliwatts dividido por 3 volts. Nesse caso, a gente colocou o resultado em miliampere. Então, o que vocês fariam? 0,4 miliwatts multiplicado por 3 vezes 10 a menos 3. Chegaria ao resultado de 0,1333 miliampere. Ou vocês chegam nesse resultado colocando 0,4 watts e depois vocês transformam em miliampere. Se quiser deixar no jeito do cálculo que vocês encontraram, não tem problema nenhum também. Agora a gente iria para a questão de número B, 12B. Se a calculadora é projetada para funcionar 500 horas com a mesma bateria, qual a capacidade dessa bateria em amperes-hora? Nesse caso aí, a gente utilizaria uma fórmula diferente das anteriores vistas. No caso, T igual a C dividido por I, onde o T é o tempo, que foi dado no enunciado de 500 horas, o C é a capacidade e o I é a corrente elétrica. Então, a gente quer saber qual a capacidade dessa bateria. Então, isola novamente o C e multiplica o tempo vezes a corrente elétrica. No caso, só passaria o I multiplicando com o tempo. Substituindo esses valores aí, a gente tem a capacidade igual a 500 horas multiplicado pelo 0,133 mA. Colocando na calculadora, não esquecendo de igualar as casas, a gente tem uma capacidade de 66,65 mAh. Então, ele vai estar puxando aí 66,65 mAh dessa calculadora, como falado aí já, em horas. Então, ele funcionaria 500 horas puxando isso. Isso aí, se você colocar mais coisa nessa calculadora, tipo uma iluminação, ela puxaria mais essa carga, então ela demoraria menos tempo para finalizar com a bateria. Isso seria dando um exemplo básico para que vocês tenham uma noção de ideia na hora de fazer, para facilitar o entendimento. Finalizando essa parte, a gente tem a questão de número 17, que o Pablo vai estar explicando para vocês. Agora eu vou assumir o restante do trabalho, fazendo a 17A, B e C. A 17 fala que um motor é especificado para fornecer 2 HP. Essa seria a potência de saída, o P, que é 2 HP. Transformando esse 2 HP
watts, porque seria o necessário para fazer os cálculos. 1 HP é igual a 746 watts. 2 HP seria uma regrinha de 3. Acharíamos que 2 HP é 1492 watts. Agora, lendo a pergunta A, se ele funciona com 120 volts, que é a tensão elétrica da fonte, e sua eficiência de 90%, a eficiência, no caso, seria a questão de perca, de tudo que entra, só 90% que sai. O resto fica perdido por forma de calor, por forma de atrito. Tem várias questões que fazem ter perca, que não entra no caso agora, mas já para dar uma ideia sobre o que é que faz essa eficiência. Cai. Quantos watts o motor consome da fonte de alimentação? Aí aqui seria usado a fórmula da eficiência. A eficiência, essa letrinha grega, é igual a potência de saída dividido pela potência de entrada, de output pelo input. A potência de saída, como eu quero descobrir a potência de entrada, eu tenho que pôr a potência de saída dividida pela eficiência, que é questão de matemática simples, só troca elas de lugar. Vai ter, trocando pelas informações que já tem na pergunta, P é igual a 1492, que é o equivalente a 2 HP, que foi informado, dividido por 0,9, que é o equivalente a 90%, que é 90 dividido por 100. Isso tudo vai dar 1657, quando colocado na calculadora. Esse 1657 seria a potência que a fonte está fornecendo a esse motor, para que ele funcione, dando 2 HP de saída no final. Ele precisa de 1657 de entrada. Para B, pergunta qual é a corrente de entrada do circuito. Para isso, vai ser usada a fórmula da potência, que é a potência igual a corrente vezes a tensão. Eu preciso da corrente, eu preciso isolar a corrente. Eu vou passar a tensão que está multiplicando, dividindo, vai ficar a potência dividida pela tensão. Aí agora, só trocar. A potência é encontrada na pergunta anterior, potência de entrada, 1657, dividido pelo 120, que foi dado também na pergunta anterior, 120 volts de tensão. Vai dar no final uma corrente de 13,81 ampere, quando jogado isso na calculadora, para facilitar. Isso é a corrente que a fonte está fornecendo juntamente com 120 volts. Agora, a C, qual seria a corrente de entrada e a eficiência do motor se fosse 70%? Nesse caso, esse motor está perdendo mais em calor, em atrito. Ele é bem menos eficiente do que o primeiro, da pergunta A. A fórmula é a mesma. A eficiência é a potência dividida pela potência de saída pela de entrada. Vai fazer a mesma troca, vai virar potência de saída dividida pela eficiência. Aqui vamos usar o 2HP, a mesma coisa, que é os 1492, dividido agora pelo 70% desse motor, que por alguma razão caiu a porcentagem, que é 0,7, que é o equivalente a 70%, que é o 70 dividido por 100, que vai dar isso, quando jogado na calculadora, uma potência de entrada de 2.131 watts. Bem maior do que a da pergunta A, por conta que esse aqui é bem menos eficiente. Aí dá mais, é necessário mais potência de entrada para ter a mesma potência de saída.
como a pergunta quer a corrente do motor, é preciso jogar na forma da potência, que é igual a potência é igual a corrente vezes a tensão. Como eu quero a corrente vai ser isolada, vai ficar a potência dividida pela tensão. A potência que acabamos de achar, que é a de 2.131 watts, dividido pela 120, que foi informada lá na letra A, 120 volts. Isso vai dar uma corrente de 17,76 amperes. Nesse caso, maior do que a anterior também, por conta da eficiência ser menor. Causaria, nessa situação, uma quantidade maior de gasto em energia, em eficiência total que você poderia ter por conta dessa eficiência menor. Tem várias percas por conta disso. Então, essas foram as 4 perguntas. Espero que vocês tenham gostado e aprendido da forma que a gente tem explicado, tenha facilitado para vocês o entendimento dessa questão, dessa parte. A gente fica por aqui e agradecemos a visualização de todos aí. Obrigado, viu?